A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja conosco e que as nossas mentes estejam submissas e cativas ao poder do Espírito Santo para que possamos vir a entender o que Deus quer dizer com essa palavra no dia de hoje para cada um dos seus filhos. Vamos começar pelo profeta Samuel. Samuel serviu na casa do Deus de Israel por muitos anos. Foi juiz do povo de Israel e governou. Todos os anos ele ia a Betel, Gilgal, Mispá e resolvia as questões que o povo lhe apresentava. Depois voltava para a sua casa na cidade de Ramá. Quando Samuel ficou de idade avançada, sentiu que já estava difícil cumprir com a missão a qual ele fazia com muito amor. Ele resolveu colocar os filhos para fazer a obra como juízes de Israel na cidade de Betseba em seu lugar. Porém, eles não seguiram o exemplo do pai. Eles estavam interessados em ganhar dinheiro e aceitavam o dinheiro do povo e não decidiam os casos com justiça. Diante dessa atitude dos filhos de Samuel, os líderes de Israel se reuniram e foram falar com ele e disseram: Você já não está mais em condições de levar avante a obra e os seus filhos não seguem o seu exemplo. Por isso, queremos que nos arranje um rei para nos governar, como acontece em outras nações. Samuel não gostou do pedido deles, ficou muito triste. Isso incomodou muito a Samuel. Ele foi ao templo, orou a Deus e Deus respondeu. Atenda o pedido deles. Não é a você que eles rejeitaram. Eles rejeitaram a mim como rei. Porém, estão fazendo com você o mesmo que sempre fizeram comigo. Portanto, eu digo, atenda ao pedido deles. Mas avise ao povo com toda clareza a forma como o novo rei vai tratá-los. Para que você possa entender bem o que Deus disse ao profeta Samuel em relação ao povo de Israel, leia em 1 Samuel, capítulo 1, ou melhor, 1 Samuel, capítulo 8, do versículo 1 ao 22. Leia. Porém, leia com muita atenção, porque é algo muito importante o que Deus adverte. Dentro desse contexto, você vai encontrar algo que você vai refletir, você vai perceber. Deus nunca permite algo sem primeiro nos orientar ou advertir. E ele foi muito claro em seu discurso em relação ao que iria passar ao povo de Israel. Deus falou a Samuel: fale que quando eles estiverem com um novo rei, irão chorar amargamente pela escolha que fizeram. Deus também falou a Samuel que falasse que o Senhor Deus não ouviria as queixas deles. Porém, o povo não deu atenção ao aviso que Samuel entregou da parte de Deus. Pelo contrário, eles disseram: nós queremos um rei. Queremos ser como as outras nações, ter um rei para nos governar, para nos dirigir nas guerras e lutar em nossas batalhas. Samuel foi o rei escolhido, segundo o coração do homem. Mas preste atenção, foi o pedido do homem para com Deus, através de Samuel. Porém, isso sucedeu com a permissão de Deus. A conclusão é que nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus. E assim as que existem foram colocadas por ele. Mas a palavra também diz que quem se revolta contra as autoridades está se revoltando contra o que Deus ordenou. E os que agem dessa forma serão condenados. Preste atenção na palavra, ela é bem clara. E nós temos que estar atentos para o que ela diz. Muitas das vezes nós lemos e passamos por cima
do que a palavra diz e ficamos sem entender. As autoridades estão a serviço de Deus para o bem de todos. Então, quando nós escolhermos os nossos governantes, em primeiro lugar, tem que apresentá-las a Deus para que possamos votar com consciência de que o Espírito Santo está nos orientando sobre a pessoa certa. É importantíssimo atuar dessa forma e ter essa atitude em primeiro lugar, porque as autoridades estão a serviço de Deus e é Deus quem nos orienta a votar na pessoa certa. Então, preste atenção. Quando alguma coisa não está bem na área governamental, provavelmente você não entregou essa decisão sua ao Senhor. Você quis que as coisas acontecessem segundo o seu querer. E a palavra ela é bem clara. Sendo assim, você deve obedecer às autoridades. Não somente por causa da obediência a Deus, mas também porque a sua consciência manda que você respeite e honre a todas elas. Você encontra este relato no livro de Romanos, no capítulo 13, do versículo 1 ao 7. Isso é importantíssimo que você depois pegue a sua Bíblia, faça a leitura, realmente analise o que a palavra diz. A palavra de Deus fala para cumprir com os mandamentos, para com as autoridades governamentais. Com esse proceder, você passa a ter sucesso e será bem-sucedido nos negócios, com a família e, enfim, em todas as áreas da sua vida. Em Oséias, encontramos a passagem bíblica que diz: "O meu povo não quer saber de mim, e por isso está sendo destruído." Quem fala isso? É o próprio Deus. O que quer dizer com essa passagem? Quer dizer que muitas das vezes você vai à casa do Senhor para buscar um conselho, mas é um conselho que você quer para que possa viver em harmonia com o lado espiritual, com o Pai Celestial? Ou você vai apenas para buscar algo para os seus próprios interesses? Porque muitos hoje, em dia, estão buscando para os seus próprios interesses. Eu já fui assim, gente. Isso é normal. Quando você não conhece a Deus, quando você não está realmente bem centralizado, é assim a nossa natureza. A nossa natureza carnal, ela age, ela atua, ela tem poder também. Então, somos nós que temos que estarmos atentos para não fazer coisas segundo o nosso querer. Deus diz: "O meu povo não quer saber de mim, e por isso está sendo destruído. E vocês, sacerdotes, ministros do Deus Altíssimo, muitos também não querem saber de mim e esqueceram as minhas leis. Portanto, eu não os aceito como os meus sacerdotes, nem aceitarei os seus filhos como os meus sacerdotes. Quanto maior é o número de sacerdotes, também é o número de pecados que cometem. Vou fazer a glória de vocês virarem desgraça." Muitos estão ganhando a vida à custa dos pecados do povo, e por causa disso o povo peca cada vez mais, e o povo está pecando a toda velocidade. Isso chegou a um ponto que Deus está dizendo: não é possível o que está acontecendo. Vocês, sacerdotes, ministros, sofrerão o mesmo castigo que vou fazer cair sobre o meu povo. Vou castigá-los, e eles terão de pagar pelo mal que fizeram e estão fazendo. Deus está acima de todas as coisas. Ele está para nos guiar e levar para o caminho certo. Porém, quando não querem esse caminho, o caminho da obediência, a tendência é cair, ir para o fundo do poço, ser destruído, e tudo o que lhes pertence também é destruído. O Senhor diz com todas as letras: "Povo de Israel, meu povo, eu sempre os amei."
e continuo a mostrar que o meu amor por vocês é eterno. Se eu fechar os olhos, que não é os olhos, é o céu já, e não deixar que chova, ou ordenar aos gafanhotos que destruam as colheitas, e mandar uma peste atacar o povo, mas preste atenção. Entretanto, se o meu povo que pertence somente a mim se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim, eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e farei o país progredir novamente. Isso está escrito no livro de Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13 e 14. É importantíssimo a leitura da Bíblia para que você tenha conhecimento da palavra, para que você venha atuar segundo o que a palavra diz. Mas o que quer dizer com estas palavras? Deus diz: volte para mim de todo o coração, orando, jejuando, chorando e se lamentando em sinal de arrependimento. Não é para rasgarem as roupas, mas para rasgar o coração diante do altar. Olha, aí você para e diz: espere, mas eu não fiz nada que venha a me arrepender. Muitos fizeram, porém, por muito terem feitos, todos ficarão no mesmo contexto. Então, aqueles que têm consciência que não fez, e até mesmo que têm consciência que fez, devem fazer o quê? O que é que Deus quer? Deus quer um coração aberto e com arrependimento, para que tudo possa voltar ao normal. Deus é bondoso, misericordioso, paciente e muito amoroso e está sempre pronto a mudar de ideia e não a castigar. Você pode também ler isso no livro de Joel, capítulo 2, do versículo 12 e 13, que diz: chorem como uma noiva vestida de luto que chora a morte do seu noivo. Sacerdote de Deus, chore e anuncie um dia de jejum. Reúna as autoridades eclesiásticas e todo o povo e ore pedindo socorro pelos pecados, não é pelo não, pelos pecados cometidos. Verifique o que ele fala ainda no livro de Joel, capítulo 1, versículo 8, 10 a 10 e depois o 14. Estamos vivendo em tempo de calamidade. A morte está ceifando vidas e mais vidas. Parece que estamos vivendo no Egito e presenciando o episódio do qual houve a matança dos primogênitos. Deus manda que o seu povo faça a Páscoa. Isso no Egito. Porém, antes da Páscoa, passar o sangue do cordeiro nos umbrais das portas. Por quê? Porque o anjo da morte passaria a meia-noite para ceifar vidas e mais vidas, mas a casa que estivesse com o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, o anjo da morte não entraria. Isso para o dia de hoje, o que quer dizer para nós? Que nós devemos rasgar o coração diante do altar do Senhor. E quanto ao sangue? Jesus Cristo já derramou. Não precisamos passar o sangue nos umbrais das portas. Nós podemos clamar a Deus como o povo no Egito clamou quando estava debaixo de toda a escravidão. O povo orou, clamou e Deus os libertou. Nós sabemos que o Senhor é Deus de amor e está com o seu povo. Sabemos que o Senhor é o único Deus e que não há nenhum outro Deus igual a ele. Deus diz: depois disso, eu derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os seus filhos e as suas filhas anunciarão a minha mensagem. Os velhos sonharão e os moços terão visões. Eu derramarei o meu espírito sobre cada um. Vamos ler o livro de Joel, capítulo 2, versículo 12, 13. Depois você dá um pulinho até do 27 ao 29. A Bíblia está cheia de resposta para nós. Por que estamos submissos a viver uma situação como essa?
Levante-se, povo de Deus. Nós não recebemos o espírito de escravidão para viver em aflição. Pelo contrário, temos o poder de Deus atuando em nossas vidas e temos a mente de Cristo Jesus, que morreu em nosso lugar para nos dar vida, força, coragem, ousadia, e somos guiados pelo Espírito Santo de Deus e chamados de filhos do Altíssimo. Somos filhos de Deus e o próprio Espírito Santo testifica em nosso espírito que somos filhos de Deus e do Deus de Israel. As trevas não têm poder sobre nós. O apóstolo Paulo orou a favor do povo de Efésio e foi uma oração de súplica para que os mesmos fossem robustecidos com poder pelo Espírito Santo no homem interior, para formar crentes fortalecidos e capacitados no poder do Espírito Santo, especialmente em tempo de provações. A palavra é clara quando diz que somos guiados pelo Espírito Santo e dotados por ele do poder do alto. Esse poder atua por meio de nós e a igreja triunfa sobre o pecado e sobre as trevas. Nós, como Israel espiritual, devemos levar avante com ousadia a verdade de que Jesus Cristo é a única esperança. Deus governa o mundo inteiro e está acima de todos os deuses. E nós, que amamos a Ele, devemos odiar o mal, pois o Senhor protege a vida dos que lhe são fiéis e livra do poder do maligno. A luz ilumina a vida dos honestos e a alegria ilumina o caminho dos que lhe obedecem. Que o Senhor seja a alegria de todos que lhe são obedientes. Que o Santo de Israel seja louvado. Aqui nós temos Salmo 97, do versículo 9 ao 12. Leia esses versículos. Leia e escute o que a palavra diz para ouvir o que o Espírito Santo quer falar a você por meio do teu Espírito e você tenha o entendimento. Como está a situação no mundo por causa deste vírus? Não falo só do Brasil, falo em relação ao mundo, pois estamos com um vírus do qual estamos submissos a ele. Estamos passando por uma provação cerrada. Nós estamos sendo governados por um vírus. Agora cabe a cada um de nós termos a mesma consciência. A palavra é clara quando diz que somos guiados pelo Espírito Santo e dotados do poder do alto. Esse poder atua por meio de nós e a igreja triunfa sobre o pecado e sobre as trevas. Estou aqui repetindo. Cumpre-nos como Israel espiritual levar avante com ousadia a verdade de que Jesus Cristo é a única esperança. Deus está presente em nossas vidas para nos dar vitória. Por que a maioria dos cristãos não estão reagindo? Por que estão submissos a uma situação como esta? O povo escolhido tem que resplandecer sua luz para que a glória de Deus seja vista em toda a terra. Conforme aconteceu em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31, quando eles terminaram a oração, o lugar onde estavam tremeu. A palavra é clara, ela diz que somos guiados pelo Espírito Santo e dotados por ele do poder do alto. Com esse poder atuando por meio de nós, a igreja triunfa sobre o pecado e sobre as trevas. Entenda esta passagem bíblica. As trevas não podem triunfar sobre nós. É essa consciência que tem que estar presente em nossas mentes, em lugar de reclamar de tal governo que não fez o certo, ou tal governo que não fez o que devia, ou aquele que roubou. Temos que pensar como filhos do Deus Altíssimo. O Espírito Santo de Deus resplandece dentro de cada um dos seus
escolhidos, obedientes. Mas o que estamos fazendo sobre o que diz a palavra? Está escrito na palavra que somos submissos às autoridades. Entretanto, preste bem atenção, temos o poder de Deus que atua por meio de nós. Se nós nos levantarmos com valentia e buscar diante do altar do Senhor a resposta certa, o caminho certo, encontraremos a resposta para atuar segundo o que Deus quer, pois quem nos dá a vitória é Deus. Temos tudo escrito na palavra para entender que tal mal, ou melhor, que todo mal tem que cair por terra. Mas para que isso aconteça, é preciso que haja unidade entre o povo escolhido, para o Pai Celestial responder ao clamor. Senão, nada adianta. Ficaremos passando por tudo que estamos passando, vendo vidas e mais vidas morrendo. Aí diz o governo, o prefeito, o presidente é culpado. E o povo de Deus? Qual a responsabilidade que tem sobre essa situação? Nós, os filhos do Senhor, estamos passando também por todas essas adversidades que está aqui na terra, e estamos submissos por várias coisas que está acontecendo, e não é só no Brasil, isso está a nível mundial. Estamos em uma situação caótica em relação a esse vírus, que está ceifando vidas e mais vidas e colocando a economia financeira instável. Estamos submissos a esses fatos. Onde está Deus? Cadê o seu Deus? O meu Deus está dentro de mim. E tenho uma certeza que está dentro de cada um dos que são os seus escolhidos e que está em obediência, porque para Deus responder, você tem que estar em obediência. Quantos não estão em obediência? Não vamos fazer comentários sobre isso? Então, como escolhidos do Deus Altíssimo, não devemos estar submissos a uma tribulação como essa. Mas também não estou dizendo que se levante para falar nem de A e nem de B, porque a própria palavra diz que não podemos, de forma nenhuma, nos levantar contra as autoridades. Mas temos um poder que atua por meio de nós. Um poder que, se nós rasgarmos os nossos corações, como Ana, a mãe de Samuel, rasgou o coração dela, pedindo a Deus que suprisse o desejo do seu coração, do qual ela queria um filho. Ela gritou aos ouvidos de Deus, do Deus de Israel. E ele, para que ele suprisse a necessidade dela, ele a ouviu e supriu o desejo do coração dela. Estamos passando por momentos difíceis e o mundo inteiro está passando por esta situação. Como sacerdotes da palavra do Senhor dos Exércitos, entendamos o que a própria palavra diz, que não vivemos segundo a nossa natureza humana, mas sim a espiritual. Se levantarmos contra esta situação na oração diante do altar do Deus Altíssimo, eu tenho a certeza que tudo isso cai por terra, pois servimos a um Deus de poder. Avante, sacerdote do Deus Altíssimo. Vamos levantar a bandeira da oração, vamos calçar a sandália e levar a boa notícia do Evangelho, vamos nos revestir da armadura de Deus, levantar a espada que é a palavra em oração diante do altar do Senhor e veremos a glória de Deus resplandecer. Não entre em atrito com ninguém, não lute porque você não tem poder para vencer sozinho. A única saída nossa é nos unirmos em oração. Somos a igreja e a igreja é dotada do poder insuperável do Senhor Jesus Cristo. E com discernimento espiritual, essa igreja compreende que tem um cargo de suma importância, que é expressar diante do mundo a plenitude do poder de Deus. Deus nos deu o espírito de liberdade. Somos livres pelo poder do Espírito Santo.
somos livres e não venhamos mais aceitar uma situação como essa. Vamos levantar a espada e guerrear contra as trevas. Somos nós que temos esse poder, nós que temos o conhecimento da palavra, nós que vivemos segundo os planos de Deus, temos o poder para dissipar essas trevas. Vamos profetizar para os 4 ventos para entrar em ação e cada um atuar na sua área. O vento oeste, vento da libertação, fazer a varredura, levar todo o mal que o vento leste, o vento da destruição, trouxe para o mundo, e que o vento norte faça a limpeza que é preciso ser feita para que o vento sul volte a atuar e traga o prazer para desfrutar o que temos de bênçãos aqui na terra. Avante, guerreiros do Senhor dos Exércitos. Vamos mostrar ao mundo que o poder do Senhor Deus resplandece em toda a terra. Não fique submisso a uma situação como essa. Pegue a sua espada. E você sabe que a sua espada é a oração, é o clamor. Porque se você não fazer isso, o que vai acontecer? Caso contrário, serão as pedras que clamarão. Coloque o seu joelho em terra. Não podemos continuar como estamos. São vidas que estão sendo ceifadas. A morte está a toda velocidade na nossa terra e no mundo inteiro. A economia já está no desequilíbrio. E os que não têm condições financeiras para sobreviver, sobreviva. Deus é conosco. O poder do Altíssimo está em nós. Esse poder atua por meio de nós. Vamos ter esta consciência. Vamos realmente nos conscientizarmos que é preciso clamar para que haja uma varredura na terra em relação a esse vírus. Ele não tem poder sobre nós. Vamos clamar ao Deus soberano. A palavra diz que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, devemos, ou melhor, essa palavra devemos é submissa a outra. Eu vou direto ao verbo ter. Temos que atuarmos com consciência de que o poder de Deus está atuando sobre nós. Então, eu clamo ao Senhor dos Exércitos. Eu clamo ao Senhor dos Exércitos, ao Deus soberano, ao Senhor de Israel, que em nome de Jesus Cristo, pelo poder do seu santo e poderoso Espírito, levante o seu exército, faça como o vale de ossos secos, levante esse exército para guerrear na terra, para destruir as trevas, para que possamos realmente respirar o que Deus tem proposto para nós. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Não é possível que o povo esteja estagnado, parado, submisso e guiados, ou melhor, submissos a um poder das trevas. Porque esse vírus vem de Deus? Não. Mas tem a permissão de Deus pelo pecado que foi cometido e está sendo cometido. Mas a palavra diz que se nós nos levantarmos, rasgarmos os nossos corações e clamar ao Deus dos Exércitos, o Senhor estará conosco e nos dará a vitória. E esse vírus será lançado por terra, queimado e dissipado, para que possamos voltar a viver as nossas vidas, abraçar os nossos familiares, abraçar os nossos amigos, beijar quem nós queremos beijar, porque quantas pessoas nossas que são dignas dos nossos beijos, mas no entanto não estamos fazendo nada, estamos apenas de braço cruzado. Povo escolhido, povo do Deus vivo, aonde está o seu Deus? Eu tenho a certeza que Ele está dentro de mim. Eu estou aqui. E eu tenho a certeza que muitos também estão com esse Deus vivo atuando na sua vida. Mas é preciso, em nome de Jesus, que tenhamos a consciência que se realmente dobrarmos os nossos joelhos, nós vamos ter essa vitória. E eu peço a Deus que conscientize ao seu povo
para que eles vejam a saída e sejam direcionados pelo Espírito Santo, para que possamos realmente termos a nossa vitória. Porque nós temos o poder de Deus que atua sobre nós. E nós temos que fazer o poder de Deus resplandecer para que o mundo inteiro diga: só o Senhor é Deus. Amém?